foi bom o papo, hein, Léo? Bom, cara, uma hora e quase metade do programa falando nisso. Ah, pô, podia ficar muito mais. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que o Zico falou sobre o Flamengo, ou sobre o que falta ao Flamengo. Aspas aqui pra ele que tem autoridade pra falar, ó. O time do Flamengo está sem atitude, sem liderança, sem impor respeito. Bom, eu não vou discordar do Zico, né? Quando o assunto é Flamengo. Quem somos nós? Agora, o Zico, ele é muito apaixonado nesse sentido, né? Quando toca nessa questão do Flamengo, é uma coisa muito, muito pessoal para ele e a gente entende a indignação. A questão é quem poderia ser esse líder, né? O tempo de casa, o Juan, por tradição rubro-negra, o Juan... É líder vocal? Então, mas não sei se ele tem muito, essa... Não é de falar tanto. Talvez mostrando com atitudes que ele já vem mostrando. Isso tem muito a ver porque o Zico, o convidado do programa do Zico, era o nosso Fábio Luciano, né? Sim. Que é um líder, que é um capitão. Então, a conversa saiu nesse sentido. Mas, realmente, hoje falta ao Flamengo um cara com esse perfil. O Juan é o líder, é um dos líderes desse time do Flamengo. Ele não tem esse perfil de chegar e, pelo menos olhando assim, não conheço a atuação dele ali no vestiário, né? Mas assim, não parece que ele tem esse perfil de ser o cara que chacoalha ali todo mundo, né? Mas eu tô pensando assim no elenco do Flamengo, a quantidade de jogador macaco velho que tem, cara, rodado. É o que mais tem. Escuta, o Hever foi campeão da Libertadores. O Hever não é uma liderança? O Juan, com tudo que ele já rodou. O próprio Diego Alves com 10 anos de Europa aí, que acabou de chegar. Pô. Guerreiro, Diego. Diego. Pô, eu tô pensando assim, será mesmo que não tem, cara? Pode estar abaixo do nível de referência, por exemplo, período Petkovic, Tino Baiano na zaga. Mas aí tem outro ponto. São jogadores que são cascudos, mas são jogadores que já chegaram naquele nível assim de profissionalismo, onde o cara já está satisfeito com tudo que ganhou, já está realizado. Por acomodação, eu vejo mais um problema assim das características desses jogadores todos. Nenhum deles é o cara do vamos lá. A gente tem vários candidatos a líder, o Léo listou muitos, mas muito mais pela experiência do que pela própria liderança. O Guerreiro, por exemplo, nem fala a mesma língua, isso também às vezes complica um pouco, embora você tenha o caso do Lugano, que não falava e era líder. Mas eu não vejo nenhum deles como um cara que tem ao longo da carreira... O goleiro recém chegou, por isso. É um comandante, mas recém chegou na equipe do goleiro. E também é outro líder técnico, né? Tem muitos líderes técnicos aí. Sinceramente, eu não vejo assim ninguém com esse estofo. O Juan teria o estofo, mas não tem a característica. Não me parece um cara de chamar a turma para a responsa, que é o que o Zico está cobrando. Né? Vocês não acham que pode ser acomodação? Eu não acho que é a ausência de um xerifão que faz com que o Flamengo tenha uma temporada ruim. Acho que dá para classificar a temporada do Flamengo como ruim. Só o título do Campeonato Estadual, já disse ontem, não vai matar a fome de rubro-negro nenhum. Acho que tem outros problemas. O Rueda já havia diagnosticado a necessidade de ter um time que se imponha fisicamente em relação aos outros, que compita mais. Foi o que faltou, por exemplo, no jogo contra a Chapecoense no Sul. O Flamengo se acomodou. Já dá até para dizer que na Libertadores, em alguns jogos fora de casa, talvez também tivesse imaginado que o jogo estava acomodado. Então, não sei se é a ausência de um xerifão, mas que falta imposição, que falta disposição, que falta entender que os caras têm uma das melhores estruturas do país, tem salários absolutamente em dias e muito bons, que eles fazem parte de um elenco que precisa render mais. A partir do momento que os caras se conscientizarem de tudo isso, imagino que o Flamengo vai melhorar. Então, aí eu acho que é acomodação. O cara que entra em campo, quantas vezes a gente viu em alguns times aí o cara com ambição? Cara, eu tô com esse título aqui, eu não vou perder esse título de jeito nenhum. Eu preciso desse título. Tem um cara assim no Flamengo? Ó, esse título é meu e eu não largo. Essa Copa do Brasil aqui do Mineirão, não saio do Mineirão sem esse título. Não termino o ano sem a Sul-Americana. Não um cara que fale isso da boca pra fora, mas cara que sinta isso. Quem chegou mais perto disso pra mim na final da Copa do Brasil foi o Guerreiro. Mas meio sozinho, meio isolado, não era o espírito da equipe. A gente não sentia a equipe com esse espírito, né? O Flamengo... O problema do Flamengo é que a cada derrota, e elas são muito parecidas em espírito, elas vão se acumulando, é como se fosse só mais uma. Estão aceitando com muita naturalidade, né?
Mais uma derrota, mas e aí? Quando vai dar esse ponto da virada? Acho que é isso que inspirou o Zico a fazer esse tipo de cobrança. Eu concordo com o Nicola. Não é a falta do líder que levou o Flamengo a fazer a campanha de regular para ruim que está fazendo esse ano. Mas é a falta desse líder que está mostrando nos últimos jogos a falta da virada. Mas qual seria esse líder viável no mercado para o Flamengo? Felipe Melo. Aí, professor. Você quer... Olha, Você quer o chegou caos. dando no meio, hein? Você quer o verdadeiro caos. Ué, que é isso? Flamenguista. Ou vai ou racha. Não é isso. É o Felipe Melo que o falta que o no Zico Flamengo, é cobrou isso? não é isso. É um Tem que cara dar pro sanguíneo. Zico. É o Felipe Melo, Zico? Você falou de mercado, né? Disponível no mercado. viável, Tá viável, tá no mercado. Só porque não leva. também